Ok, vamos lá então. Eu vou continuar o que eu já comecei 2 semanas atrás. Vou fazer uma recapitulação breve, óbvio, né? Eu comecei com o livro de Jó e nós vimos então que Jó, ele foi um homem que precisou conhecer Deus de uma forma mais íntima na sua vida. Deus usa Jó como seu advogado de defesa na terra. Então aquela pergunta que as pessoas ficam, né? Não, o livro de Jó é sobre por que o justo sofre. Não tem nada a ver com por que o justo sofre. O livro de Jó mostra como Deus está disposto a usar homens e mulheres como seus advogados de defesa. Dizendo, Satanás, olha ali, ó, aquele cara ali, incorruptível. Tu está dizendo que ele me adora porque eu dou para ele bênção? Vamos tirar tudo isso dele e vá lá, instigue-o, e vamos ver o que ele vai te dar como resposta. E nós vimos então que muitas vezes as coisas ao nosso redor, por estarem mais próximas de nós, podem eclipsar a nossa visão de Deus. E aí o exemplo que eu dei foi a Lua, com um pouco menos de 4.000 quilômetros de diâmetro, ela pode eclipsar o Sol, que é muitos milhares de vezes maior do que ela. Por quê? Porque a distância que a Terra está da Lua é muito mais próxima do que nós estamos do Sol. Então, de uma distância grande, os dois corpos parecem ser iguais, tanto que a Lua consegue fazer eclipse no Sol. Mas se a gente se aproximar do Sol, a gente vai ver que não tem comparação alguma a nossa Lua ali. E às vezes nós estamos preocupados com as luas ao nosso redor e deixamos de entender o Sol que está ali. Depois, então, vendo a necessidade que o ser humano tem de entender quem é Deus na sua história, nós vimos então uma igreja que funcionava de uma forma muito prática. E nós vimos então Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 42 a 48, onde o que realmente é uma igreja viva, onde os cristãos ali do início da igreja, na época da igreja primitiva, eles levavam com todo o afinco o fato de ser uma só comunidade. E hoje então eu vou continuar com isso, falando sobre o real motivo de estarmos em uma igreja. Porque essa é a pergunta: se eu já me aproximei desse Sol, se agora eu faço parte de uma comunidade que vive o reino de Deus aqui na terra, como eu devo me portar dentro da igreja? E isso tem um papel incrível. Minha esposa me forçou a assistir uma série, não que eu não esteja curtindo, ela fez bastante campanha para eu ajudá-la a assistir, eu disse, tá bom, vamos lá. E a série é mais ou menos assim: encontrou-se um buraco no espaço-tempo, e essa pessoa viaja 200 anos para trás. E ela agora então está completamente perdida. Imagina você, né, acordar 200 anos lá atrás, e com pessoas que você jamais imaginou. Então você está no mesmo lugar que você estava, ao mesmo tempo você está completamente longe de onde você estava. E é interessante porque no desenrolar desse negócio, ela precisa aprender uma coisa que é bem interessante, que é não julgar o momento em que ela está com a sua própria mente, ou olhando como alguém que já viu no passado. Ela não pode julgar aquelas pessoas e aquilo que elas estão fazendo, porque aquilo ali é a realidade para elas, elas não sabem o que virá a acontecer. Esse é um grande tema que dá, se você gosta de ficção científica, para sentar e conversar, como seria um viajante no tempo chegar e lidar com a história, sabendo o que vai acontecer. Será que vale a pena? Será que não vale? Como é que seria? Mas eu acho que a gente faz exatamente o que essa pessoa dessa série faz com todas as coisas que nós hoje estamos sendo rodeados, o mundo onde vivemos.
E é sobre isso que eu quero conversar hoje. A igreja, ela está passando por um dos momentos mais complexos, talvez, da sua história atual. A igreja já passou por diversos movimentos de revolução. Quando o cristianismo teve que se deslocar do judaísmo, quando o cristianismo se torna a religião oficial de um maior império que a história já havia visto, quando há um alemão e um suíço que se juntam e dão os alicerces daquilo que nós vamos chamar de reforma protestante, mudando os pilares do cristianismo. Então nós não podemos achar que a igreja está sendo revolucionada só por nós, porque muitas outras pessoas já fizeram isso há muito tempo atrás. Ao mesmo tempo, nós precisamos ser extremamente inteligentes e, mais do que isso, dependentes do Espírito Santo para vivermos o que estamos vivendo hoje e conseguirmos preservar a igreja que Deus quer que fique na terra para daqui a alguns anos. Então agora eu quero continuar aquela história de eu me aproximo de Deus, eu sou introduzido em uma comunidade, e hoje nós vamos falar então agora sobre como eu devo me portar dentro desta comunidade. A igreja, ela está passando por um momento de crise, porque a igreja, ela é algo que o seu próprio nome já diz, é uma comunidade, é um ajuntamento, são pessoas juntas. Algum tempo atrás já se iniciou um processo de pessoas que tentam viver o cristianismo fora de uma congregação. Isso fica totalmente estranho, vamos dizer assim, porque é impossível você viver um cristianismo alheio a uma congregação. Se você pensa assim, eu lamento te informar que nós temos alguns parâmetros bíblicos que nos impedem de ver a igreja como não sendo um conjunto de pessoas que estão unidas e se intrometendo na vida uns dos outros, porque primeiro Deus se intrometeu na nossa vida. Quando Cristo entrou em nós e nos transforma em uma só comunidade, nós agora precisamos ser esses representantes de Cristo uns na vida dos outros. Esse período de pandemia, ele prejudicou bastante a nossa visão sobre a igreja. Ele nos isolou em casa, ele até nos deu a falsa impressão da segurança de que assistir pela televisão algum culto me faz fazer parte de uma igreja. Ficar em casa, clicar no botão do YouTube, botar um curtir, um comentário lá dizendo boa noite pessoal, como é que vocês estão? Nos deu essa falsa sensação. Porque eu vou dizer para vocês que isso é um paliativo que a igreja precisou fazer durante o período de pandemia no qual nós estamos ainda passando. Isso não pode perpetuar e não pode durar, porque não é esse o objetivo que Deus tem com a igreja. Então isso é momentâneo. Assim como a igreja primitiva continuava a reunir-se no templo por um bom período de tempo, até que o templo foi destruído e a igreja teve que encontrar uma outra forma de se reunir em algum lugar para ser a igreja. Então esse é um período de tempo, então é momentâneo esse momento. Só que esse momento nos deu o direito, às vezes, de tentar entender a igreja. E hoje a maior parte das pessoas que eu tenho conversado, elas pensam que sabem o que é a igreja. E quando eu digo pensam que sabe, é porque eu vou dizer para você o seguinte: eu tenho escutado muitas pessoas dizendo, a igreja tem que fazer aquilo. Ah, a igreja deveria ser aquilo. Ah, eu acho que a igreja tem que fazer tal coisa. E eu pergunto, digo, ok, tudo bem, só me dá uma base bíblica que fundamente teu argumento. E é exatamente isso o que eu tenho ouvido. As pessoas acham que elas sabem o que a igreja tem que ser, sem sequer ter ido à Bíblia para entender o que realmente Deus quer com a igreja. Elas acham que a igreja tem que servir às suas preferências. Eu anotei algumas coisas aqui que eu pensei durante a semana, enquanto eu estava pensando nessa sequência de estudos, então,
que algumas pessoas acham que a igreja existe para suprir, 2 pontos, as suas carências pessoais. A igreja tem que suprir a minha carência pessoal, quando eu me sinto sozinha tem que me ligar, quando eu estou chateada tem que me levantar, quando eu estou passando por algum problema tem que me ajudar. Está errado pensar isso? Talvez não, mas será que é isso mesmo? Outras pessoas acham que a igreja tem que animá-las e bajulá-las. Eu sou um produto importante da igreja, tanto que Cristo morreu por mim. Se Cristo morreu por mim, eu tenho um grande valor. Até há uma música que há muito foi extinta, né, que fala, você tem valor, e você tem valor mesmo, não tem problema. Mas será que a igreja existe para te animar e te bajular? Para te entreter? Outras acham que a igreja ela é um momento de culto que eu tenho que sair empolgado. Vivemos hoje a era do coaching, onde alguém vai lá e vai te animar. Não fica assim. O universo tem alguma coisa diferente para você. Você tem que ir. E nós transformamos a igreja nisso também. Então a igreja ela tem que ter um culto empolgante, um louvor que me cative, e uma pregação que me eleve, e eu saia animado. Outras ainda acham que a igreja tem que ser um local que eduque meus filhos no cristianismo. Eu estou terceirizando a minha ação na vida deles, para que no domingo, 1 horinha, 2 horas que as crianças ficam aqui no Ministério Infantil, elas saiam sabendo tudo de Jesus. E se porventura for chamado na escola dizendo, olha, teu filho fez tal atitude, nossa, não acredito que a professora da escolinha dominical não tenha ensinado meu filho nos caminhos do cristianismo. E é claro que a culpa é sempre de alguém. Outros acham que a igreja precisa servir as minhas necessidades. Se é de comida, comida, se é de roupa, roupa, se é de oração, oração, se é de... não sei... Mas a igreja está ali, ela precisa suprir. Eu preciso sair da igreja com aquilo que eu preciso suprido. Outras ainda querem uma igreja que não atrapalhe a sua agenda. É aquela que diz assim, eu até vou no grupo célula, quando eu não tenho nenhum outro compromisso. Domingo eu até vou, quando não tem clube, quando não tem sol, quando não tem horário de verão, quando tem uma neblina, o domingo fica ruim, aí digo, vou fazer o quê? Vou lá na igreja, né? Não tem mais o que fazer. Quando não tem uma viagem no final de semana, quando não tem uma chácara, quando não tem uma praia, porque não dá para sair antes de chegar nas 19 horas em Caxias. Então a igreja ela não pode complicar a minha agenda. Vamos fazer um discipulado? Não posso, porque eu tenho que assistir as minhas séries do Netflix, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que descansar, eu trabalho muito, eu trabalho muito mesmo, eu trabalho de segunda a domingo, eu quase não paro. E você quer receber parabéns por trabalhar de segunda a domingo? E você não quer que a igreja atrapalhe a tua agenda. Outros ainda querem uma igreja que não interfira nos meus planos de vida. Não, eu já sei o que eu quero. Já sei que eu vou me formar aqui, já sei que eu vou fazer pós-graduação ali, já sei que eu vou morar fora em tal país, já sei que eu vou... Cara, Jesus está aqui conversando contigo, dizendo que talvez... lá na Jordânia você seja muito útil ao evangelho. Não. Já programei que eu vou para Islândia fazer o meu intercâmbio. Jesus não pode atrapalhar isso, não. Se ele quer me usar, ele que deu um jeito de me usar na Islândia. Na Jordânia, não. Ou ficar em Caxias. Não atrapalha a minha agenda, deixa eu continuar. Então a igreja não pode interferir nesses teus planos pessoais. Outros ainda acreditam que a igreja deve atuar onde eu creio que seja importante ela atuar. A aliança tem que investir nos presídios. Quem está indo falar lá para os presidiários? Não sei, tu está disposto a ir? Não, mas a aliança é que tem que ir, eu não. A igreja tem que investir mais em ação social, tem que doar mais cesta básica, tem que dar... Não, ok, beleza, quando é que você vai vir aqui nas quartas-feiras de tarde? Não, eu não, a aliança tem que dar. Então, a igreja, o pessoal vai terceirizando naquilo que a igreja, ela acha que a igreja tem que interferir. Outros ainda acham que a igreja tem que interpretar a Bíblia como eu gostaria que ela fosse interpretada. Você vai lá, fala da Bíblia, não, mas eu não vejo isso. Mas como tu não vê? Está escrito em bom português aqui, como ficou escrito em bom grego, assim como ficou escrito em bom hebraico aqui, é isso que o texto está falando. Não, mas eu acho que eu tenho uma interpretação diferente. Eu tenho uma interpretação diferente.
O Espírito Santo que fala para mim é totalmente diferente do Espírito Santo que já falou nos últimos 2021 anos de história do cristianismo. Eu fui super abençoado. Outros ainda acham que a igreja ela tem que interceder diante de Deus para retirar o que me atrapalha. Para que tu vai na igreja? Eu vou na igreja para Deus te limpar os meus caminhos, abrir o que eu quero, porque eu quero uma vida alcançar os meus objetivos. Satanás vai lá e coloca os obstáculos, eu vou na igreja, oro, faço uma oração poderosa, forte, vai abrir meus caminhos. Esses são alguns dos argumentos que eu tenho escutado nesses meus praticamente 21 anos de cristianismo. E, infelizmente, a gente está equivocado se a gente pensa assim. E o único argumento que eu tenho para entregar para nós hoje é te convidar para parar um pouquinho e pensar agora. Será mesmo que o objetivo do Senhor dos Senhores, do Criador onipotente do universo, do Altíssimo, daquele que é santo, 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 daquele que é o alfa e o ômega, daquele que é o todo-poderoso, é usar a igreja para te servir? Só? Será que Deus Todo-Poderoso criou todo esse universo, a humanidade, a remissão do pecado por meio da cruz, para criar um povo completamente seu, para servir aos teus caprichos? Eu acho que não, né? E qualquer pessoa com um pouquinho de sanidade vai pensar e dizer, eu acho que não, né? Eu acho que tem algum outro objetivo aí. E tem. Nós só precisamos ser transformados. Nós só precisamos nos aproximar daquele sol como Jó se aproximou. Nós só precisamos entender o que o Espírito Santo quer com a igreja, como estava acontecendo no livro de Atos, que foram os 2 primeiros capítulos do que eu vou terminar de falar hoje aqui. Deus tem um objetivo com a igreja, só que para cumprir esse objetivo, Ele precisa que nós mudemos a nossa mente. O maior problema hoje, em nossa atual história, é termos um tipo de cristianismo misturado com consumo. Nós vamos para a igreja e crescemos em uma sociedade com a mente do consumidor. E consumidor é aquele que eu estou procurando algo que eu quero e eu tenho que suprir naquilo. Então, por que eu vou até uma loja? Eu quero comprar uma calça, eu quero comprar uma camiseta, eu quero comprar um óculos, eu quero comprar um chapéu. Então, eu vou pesquisando de loja em loja, vou vendo os melhores preços, vou vendo aquilo que me agrada, e aí então eu faço a compra. Esse é um grande engano. Quando a gente procura uma igreja que eu quero que supra as minhas demandas pessoais, e que simplesmente exista para servir e suprir aquilo que eu quero. E hoje eu tenho que dizer francamente para todos nós aqui, isso não é igreja. Porque quando fazemos isso, a gente começa a dizer, tá, ok, então, o que eu ganho estando nessa igreja? Se essa é a tua pergunta inicial, reveja ela. Segunda coisa é, a igreja, ela atende às necessidades que eu tenho? Vamos ver se essa igreja atende mesmo às necessidades que eu preciso. E por último, será que tem alguma outra igreja que supra isso melhor? É o que a gente faz quando a gente vai comprar calça, quando a gente vai comprar camiseta, quando a gente vai comprar óculos. A gente faz isso. Achei o óculos que eu quero, da marca que eu quero, aí eu vou comprar, vou pesquisar muitos preços, porque eu vou tentar achar aquela que tem realmente aquilo que eu quero. O resultado disso é esse cristianismo maluco que nós vivemos hoje aí, em que muitas vezes é uma competição de igreja prometendo bênção e programas que agradem as pessoas. E quando nós fazemos isso, transformamos a igreja em uma escrava da opinião popular, e não uma igreja que é escrava
da vontade do Senhor Jesus. Aí você vai perguntar talvez, tá, Edgar, qual é o objetivo de Deus com a igreja? Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 12. Não é um capítulo comumente usado para falar sobre igreja, mas simplesmente tem tudo a ver com igreja. Romanos, capítulo 12. Pode abrir lá? Os 2 primeiros versículos são famosíssimos, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segura aí nesses 2 primeiros versículos. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que o Espírito Santo, por meio de Paulo, está tentando nos dizer aqui? Aquilo que nós falamos sobre Jó. Lembra que Jó, embora parecesse alguém que conhecesse Deus de forma muito profunda, ainda assim estava mal e mal arranhando a superfície de quem Deus era? Lembra-se de Jó, que começa honrando a Deus no primeiro capítulo, e no penúltimo capítulo diz: antes eu te conhecia, mas agora meus olhos te veem. Antes era só de ouvir, agora eu sei quem tu és. Esse é o convite que Paulo está pedindo. Paulo está falando aqui sobre a posição que nós temos em Cristo. Peço com uma forma muito piedosa, pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, o cristianismo é uma entrega voluntária e consciente da vida. Não é um culto maluco, não é o culto onde a razão não esteja presente, mas antes disso, ela é uma entrega voluntária e consciente. Guarda essa palavra, é uma entrega. Eu não adquiro, eu entrego. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o cristão consumista. Eu entrego a minha vida de forma voluntária e consciente. Como? Não se amoldando ao padrão deste mundo. O mundo não é padrão para como a igreja deve andar, para como a igreja deve acontecer, para como a igreja deve seguir, para como as pessoas devem se portar dentro da igreja. Não se amoldem ao padrão do mundo. Antes, renovem a sua mente. Por quê? Porque se não for isso, não somos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem transformação de mente, sem entrega voluntária e consciente, sem uma transformação que me leva a viver diferente do padrão do mundo, eu não consigo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que já vamos ver, se manifesta também na igreja. Eu falo com muita gente que não vai à igreja, não, mas eu estou bem com Deus. Olha, eu vou te dizer que se isso não acontecer, você não tem como estar bem com Deus. Porque estar bem com Deus e comprovar a boa e perfeita vontade de Deus é também manifestar essa vontade dentro de uma comunidade. Já vamos ver isso. Então, nessa primeira parte, qual é a posição do cristão em Cristo, nesses 2 primeiros versículos? Uma entrega voluntária e uma santidade como princípio normativo fundamental da vida. Eu agora estou entregue a Cristo e eu devo viver em santidade, completamente separado do mundo. Em termos de valores, não que eu, então agora eu não me envolvo com o mundo, não é isso, nós vamos ver que vai mostrar que temos que nos envolver. Então, uma entrega e uma santificação. Agora vamos ler do versículo 3 ao 8. Uma vez que nós somos, então, transformados, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter,
mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. A gente cita Romanos 1 e 2 e não entende que esses dois versículos só fazem sentido quando aplicado no corpo de Cristo. Então, além de transformar, ou a transformação que eu vou ter agora da minha mente, vai me capacitar a ter um coração humilde. E eu gosto muito desse versículo número 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Porque esse versículo fala diretamente a mim. Fala diretamente a mim. Tanto que volta e meia eu brinco. Bom negócio faria alguém que me comprasse pelo preço que eu valho e me vendesse pelo preço que eu acho que eu valho. Essa pessoa faria um bom negócio. Agora eu vou dizer para você que não sou só eu que penso assim, tá? Todos nós pensamos um pouco assim. Todos nós, em geral, temos um conceito mais elevado de nós do que realmente temos. E se nós somos transformados pela renovação da nossa mente, passamos a ter uma ideia correta sobre quem nós realmente somos. Ou seja, descemos do pedestal das nossas vidas. E colocamos lá quem realmente deve estar. Por que nós precisamos deixar o pedestal da nossa vida? Porque nós vamos agora ser inseridos em um corpo. Nós somos inseridos em um corpo e agora pensa no teu corpo. Qual parte você diria, tá, essa aqui pode ir embora, estou tranquilo. Pensa aí. Né? Ficaria complicado. Talvez você diga, não, aquele dedinho, mindinho ali, eu não preciso dele. Tira ele e você vai me dizer depois se precisa ou não. Ah, não, mas é isso. Nós somos inseridos em um corpo e nós não podemos agora nos achar melhores do que os outros e ninguém pode nos achar pior do que qualquer outra pessoa, porque fomos inseridos em um corpo onde cada membro está ligado. Por isso, ficar em casa assistindo celebração não é ser igreja. Não é ser igreja. Você não faz parte da Aliança Bíblica Pio X se você fica em casa assistindo cultos. Por quê? Porque a Bíblia diz isso, não sou eu. Gostaria eu de dizer para você, não, nem te importa, Deus não fala nada sobre isso. Continua lá sentado e assiste lá, nem vem mesmo, é. Mas a Bíblia fala diferente. Fala que nós temos diferentes dons. E é por isso que nós precisamos ter uma visão adequada de quem nós somos. Porque agora, se nós temos diferentes dons, tem dons que você tem e eu não tenho, e você me complementa quando você está comigo e vice-versa. E achar que eu posso ser igreja não estando em uma congregação é uma visão deturpada de todo o trabalho que Deus está fazendo com o Evangelho. E aí ele fala que se você tem esse dom, então, se alguém tem o dom de profetizar, profetiza. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, faça generosamente. Se é exercer liderança, que exerça ela de forma zelosa. Se é mostrar misericórdia, faça isso. Como é que você vai fazer isso de casa assistindo uma celebração? Que exercício de liderança você vai ter se você está em casa assistindo um negócio? Que profetizar você vai fazer na vida de alguém se você está lá na tua casa assistindo alguma coisa? Como você vai servir alguém se você não tem ninguém para servir?
Por isso, nós precisamos acordar como igreja, revermos tudo isso, porque faz parte da transformação que Deus faz com a nossa vida. Então, todos nós agora, com a posição em Cristo de uma entrega voluntária, numa santidade como princípio normativo da vida, vivemos em uma comunidade de forma humilde, diversa e harmoniosa. Fazemos parte de um organismo vivo, que é não mais do que a própria representação de Deus na terra. Quando Deus criou homem e mulher e disse, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, esse era o objetivo. Por que que entre os 10 mandamentos, um deles está, não construa a imagem do teu Deus? Por que você acha que tem essa norma? Porque Deus já construiu uma imagem dele mesmo e chamou de humanidade. E não há nada que represente mais o próprio Deus do que nós. Aí você diz, nossa, então eu sozinho represento Deus. Não se esqueça que Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sozinho eu não represento Deus. Por isso que durante o processo de criação, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E Deus não estava falando só do casamento, embora fez para ele a mulher que o completaria, mas também daria a eles a capacidade de se desenvolverem por meio da multiplicação, sejam férteis e encham a terra. Ninguém pode ser cristão sozinho em casa. E de novo, não fique brabo comigo. Vá conversar com Deus. É Ele que está dizendo isso na sua própria palavra. Então agora nós, estando em Cristo, dentro de um corpo, o que mais podemos fazer? Agora olha o versículo 9 em diante. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Ô louco! Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com as pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam ninguém o mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A minha alta posição em Cristo me leva a uma posição dentro do corpo de Cristo. Com que objetivo? Com o objetivo de manifestar o seu caráter sobre a terra. Versículo 1 e 2 falam sobre minha posição em Cristo. Versículo 3 a 8 falam minha posição no corpo de Cristo. O versículo 9 até o versículo 21 falam da forma pela qual eu vou representar Cristo na terra. Um amor sincero, e começa sempre com o amor, que vai fazer o que como motivador? Gerar santificação, dedicação ao próximo. Por isso nós precisamos ter um conceito não elevado de nós mesmos, porque senão eu vou achar que todo mundo tem que me servir, todo mundo tem que me obedecer, todo mundo tem que fazer aquilo que eu quero. Não. Dedique-se ao próximo. Façam o serviço uns para com os outros.
Sejam resilientes durante as adversidades. Sejam generosos uns com os outros. Mantenham a unidade. E, acima de tudo, o perdão deve superar o desejo de vingança. Romanos, capítulo 12, nos ensina como precisamos rever nossos conceitos como igreja. Tudo começa com minha posição em Cristo. Uma vez que eu ofereço a minha própria vida e sou transformado pela renovação da minha mente, sou capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sou introduzido em um corpo, no qual agora, com humildade, diversidade, vivo em harmonia com todos aqueles que Deus decidiu colocar junto de mim. Por quê? Porque nós somos os reveladores dessa presença de Deus no mundo. Vivendo tudo isso que vai do versículo 9 ao versículo 21. Se eu não estou em uma comunidade, se eu não estou ativamente participando de uma comunidade, exercendo os meus dons, humildemente considerando os outros superiores a mim, servindo a eles, não temos uma igreja. Podemos ter um monte de espectadores, podemos ter um monte de simpatizantes, podemos ter várias pessoas que ajudam financeiramente, mas não temos uma igreja. Mas o objetivo de Deus foi criar um corpo para chamar de seu. Falei isso no domingo passado na ceia. Nós não temos outra opção. É um engano satânico achar que podemos ser igreja sem participar de um corpo. Achar que podemos ser bons cristãos, vivendo sozinhos, e quando eu não tenho nenhuma outra coisa, eu até participo de uma comunidade. Meu desejo para nós no ano de 2022 é que sejamos uma comunidade. Assim como Jó precisou aproximar-se de Deus para vê-lo de uma forma mais íntima, esse é o meu desejo para todos nós. Assim como a igreja de Atos atuava de forma viva na vida uns dos outros, esse é o meu desejo para nós. Mas isso só acontece transformados, comprometidos com o corpo e na manifestação do caráter de Deus na terra. Que Deus possa nos ajudar a perceber isso. E de novo, não fique bravo comigo, não fique chateado. Eu gostaria muito de dizer, faz de qualquer jeito, faz como você quiser, Deus não vai dar muita bola para isso, mas eu fui chamado para revelar a sua vontade para essa comunidade que se chama Aliança Bíblica do Bairro Epidécio. E é isso que eu vou me comprometer com cada um de vocês. Trazer aquilo que Deus quer para que nós sejamos a sua comunidade na terra. Vamos orar? Senhor Deus, nos entregamos em tuas mãos, primeiro pedindo perdão. Pelas vezes e pelos momentos em que nós nos esquecemos que o objetivo da igreja é teu. A igreja é tua. Nós até dizemos aqui que a igreja é nossa, a minha igreja é tal igreja, mas na verdade a igreja é tua, Senhor. Que tu estejas nos ajudando agora a compreender de forma justa e correta o objetivo que tu tens para essa nossa comunidade. E que tu levante cada um dos corações que tu vais mover nessa comunidade, para que sejamos a Aliança Bíblica do Bairro Epidécio. Não queremos ser apenas espectadores, não queremos ser apenas simpatizantes, queremos estar diretamente envolvidos naquilo que tu fazes. Senhor, que tu estejas nos ajudando e permitindo que a gente faça isso, para que a tua glória seja manifesta, para que o teu caráter seja visto,
E para que nós possamos compreender que estamos aqui não para nos encher de bagulhos, Pai, mas estamos aqui para manifestar a Tua glória. Senhor, que a nossa vida seja transformada, para que possamos ser capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. É isso que entregamos em Tuas mãos. Amém.